Bom dia. Nono ano, hoje nós vamos para a nossa aula 7 falar um pouquinho sobre o nazismo. Nós temos aí já, para começar, a bandeira, símbolo do nazismo, e uma imagem aí de Adolfo Hitler. O nazismo ele foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista, que vem de bélico, de armamento. O nazismo esteve sob liderança de Adolfo Hitler entre os anos de 1933 a 1945. Consistia numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade da raça ariana. Eles acreditavam ser superiores aos outros grupos, sobretudo aos judeus. O símbolo do nazismo é a bandeira vermelha com uma cruz gamada, conhecida como suástica. A propaganda nazista esclareceu o símbolo da bandeira. A cor vermelha representa o lado social, o branco o pensamento nacionalista do movimento e a suástica a vitória dos povos arianos sobre o judaísmo. Diversos projetos por uma série de diferentes autores foram considerados, mas o que foi adotado no final foi o projeto pessoal de Hitler para a bandeira. E a suástica nazi aí tem os braços apontados para o sentido horário, ou seja, indo para a direita, tendo sido apropriada como símbolo de identidade ariana. O nazismo, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi um partido de extrema direita que surgiu na Alemanha na década de 20, nos anos 20. Ele surgiu escorado em ideais nacionalistas e extremistas, principalmente difundindo aí o antissemitismo. O surgimento do nazismo aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, já que a Primeira Guerra dura de 1914 a 1919. Aí nós temos ali a Alemanha em 1920. Então, o surgimento do nazismo aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, em um momento em que a Alemanha estava arrasada e humilhada após o conflito da Primeira Guerra. A crise econômica e as duras imposições do Tratado de Versalhes em relação à Alemanha acabou fortalecendo o discurso nacionalista e extremista difundido aí por essa parcela da sociedade. Os nazistas assumiram o poder no ano de 1933, quando Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. Hitler conseguiu aí recuperar a economia e implantou uma ditadura totalitária perseguindo os opositores. A Alemanha caminhou para o fortalecimento militar e para o expansionismo territorial. Resultado direto disso foi a guerra que começou em 1º de setembro de 1939, com os alemães invadindo a Polônia. Segunda Guerra Mundial, tá? Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha estava destruída e o mundo chocado com o horror do Holocausto, que foi o genocídio responsável pela morte de 6 milhões de judeus. As principais ideias difundidas pelo Partido Nazista se concentravam nos seguintes pontos: o antissemitismo, que é a aversão aos judeus, que é caracterizada pelo preconceito tanto religioso quanto racial; o antiliberalismo, que repudiava as democracias existentes na Europa; direitos básicos do cidadão como liberdade de expressão, liberdade de manifestação, eles eram contrários a tudo isso. O antibolchevismo, também reconhecido como antimarxismo, considerava que o bolchevismo deveria ser eliminado a todo custo, é o que existia já nesse momento em alguns países da Europa, né, a ideia aí. O racismo defendia que a raça ariana era superior a outros povos, a raça ariana entende aí por alemão puro. A exaltação de guerra, eles pretendiam a expansão territorial por meio da dominação de territórios na Europa. E aí vem a eugenia, que nada mais é do que a ideologia, a ideia que procura promover a purificação da raça alemã. Então, assim, grupos como judeus, ciganos, homossexuais, doentes mentais, pessoas portadoras de deficiências físicas ou qualquer doença hereditária, elas foram alvo de intensa discriminação. Um outro ponto também é o nacionalismo extremo. Assim,
Eles eram contrários a todos os princípios básicos do liberalismo, tá? O nacionalismo, tudo que fosse nacional, tudo que fosse da nação alemã, isso daí é o que tinha valor. Desejo de expansão territorial. Os ideais de expansão eram fortemente apoiados pelo desejo de difundir o nazismo e as ideias autoritárias por toda a Europa. As leis de Nuremberg. O programa do Partido Nazista ele foi criado tendo o antissemitismo um dos seus pilares ideológicos. No primeiro momento, os nazistas deram enfoque, focaram para a política eugenista em vez do antissemitismo. A partir de 1935, a violência contra os judeus aumentou. Então, o regime nazista amargava aí uma impopularidade, porque o desemprego e os preços continuavam elevados. Com isso, parte da sociedade alemã voltou-se contra os judeus, exigindo que medidas de segregação fossem aprovadas contra os judeus. Por que eles se voltaram contra os judeus? Eles percebiam a questão do desenvolvimento econômico. Então, eles achavam que o judeu tomava o emprego, a questão comercial. As leis de Nuremberg foram um conjunto de leis que tratavam sobre questões relacionadas à miscigenação e à cidadania alemã. Foram redigidas por ordem direta de Adolf Hitler, tendo aprovação no dia 15 de setembro de 1935 e do parlamento alemão no dia seguinte. Nós temos aí uma imagem do que seria as leis de Nuremberg. Aí nós temos uma faixa que está escrito: alemães não compram em lojas de judeus. O antissemitismo na sociedade alemã levou ao genocídio conhecido como Holocausto. Novamente, as leis de Nuremberg agrupavam aí, 3 artigos: Lei de proteção do sangue e da honra alemã, Lei de cidadania do rei e Lei da bandeira do rei. A Lei de proteção do sangue e da honra determinava a proibição do casamento interracial entre alemães e judeus. As relações sexuais interraciais entre judeus e alemães também foram proibidas, e a lei também determinava que judeus só poderiam contratar empregados alemães que tivessem 45 anos ou mais. A Lei de Cidadania do Rei, ela definia quem tinha direito a receber a cidadania alemã e quem não a receberia. Então aqui diz assim, decidiu que seriam considerados judeus aqueles que tivessem 3/4 de sangue judeu, isto é, se 3 de seus 4 avós fossem judeus. Outros fatores também que definiriam se a pessoa era judia ou não: se ela praticasse a religião judaica, se casasse com um judeu depois da aprovação da lei de Nuremberg, se tivesse mãe ou pai judeu, seja no casamento legítimo ou ilegítimo. Além disso, os que possuíssem metade ou 1/4 de sangue judeu eram classificados como pertencentes a uma raça mestiça e que tinham direito à cidadania alemã. Se casasse com um judeu depois da aprovação das leis de Nuremberg, também seria aí. A Lei da Bandeira do Rei. Essa lei basicamente definia as cores da bandeira alemã e ficava decidido que a suástica seria o símbolo integrante da bandeira do país. As cores escolhidas vermelho, preto e branco, nós já vimos isso daí. A Noite dos Cristais é o nome que recebeu o pogrom, organizado pelos nazistas contra os judeus na Alemanha nazista, entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938. Observa aí que a Segunda Guerra ainda não havia começado. O pogrom nada mais é do que um ataque organizado contra um determinado grupo de pessoas. Essa palavra é utilizada principalmente para se referir a ataques organizados contra judeus. Sinagogas foram incendiadas aos montes, lojas foram destruídas e saqueadas e famílias foram aterrorizadas. O saldo da destruição pode ser resumido em mais de 1.000 sinagogas destruídas, 7.500 a 9.000 lojas destruídas e o número oficial de mortos é de 91, mas especula-se que os mortos tenham ultrapassado aí 1.000 pessoas. Prejuízo material de 39 milhões na moeda oficial da Alemanha.
o aprisionamento também em massa de judeus e seu envio para 3 campos de concentração. Ao todo foram presos 30.000 judeus pela polícia. Nós temos aí, resultado da Noite dos Cristais, uma loja judaica durante a Noite dos Cristais, toda a vidraça dela apedrejada, quebrada. A Noite dos Cristais, ela foi convocada por Hitler e Goebbels em justificativa ao assassinato do diplomata Ernest von Hatt, no ano de 1968. Esse diplomata ele foi assassinado por um jovem judeu em represália porque ele disse que esse cara havia mandado assassinar os pais dele. Então ele foi e assassinou. As atividades sobre o tema estão conectadas no site do Conectados da Vila. Eu coloquei aqui também algumas questões para vocês estarem fazendo. E não esquecendo de acessar também o site conectadosdavila.com.br. Você provavelmente está no nosso canal do YouTube, o canal da Escola Jairo Matos. Não deixe de dar o seu like.